Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa Expo Supermercados. Obrigado por estar conosco. Lembrando, aqueles que ainda não são inscritos, por favor, se inscreva, junte-se a nós no nosso canal de YouTube, se inscreva no nosso site exposupermercados.com.br. Gostando desse vídeo que vocês vão ver com uma amiga nossa, que é amiga do setor supermercadista, a querida Angelita Garcia, que muitos conhecem, e os que não conhecem vão conhecer e vão adorar. Por favor, dê o seu like, se não gostar pode dar seu dislike, o que eu acho muito difícil. Faça os seus comentários, que é muito importante para nós. Todo esse conteúdo é pensado em você, supermercadista, proprietários, funcionários, fornecedores, pessoal que está trabalhando no setor para crescer. O propósito do nosso evento, e vocês vão ver, depois eu logo mais eu vou conversar aqui com a nossa Angelita Garcia, é valorizar o setor supermercadista, os empresários, toda a equipe. Tá? Então, dando continuidade à nossa programação, vou agora aqui no nosso bate-papo virtual. Eu estou no estúdio, a Angelita está aqui no Zoom. Boa tarde, Angelita, tudo bom com você? Boa tarde, meus amigos. Um prazer falar aqui na Expo Supermercado. Mais uma vez, Fabiano, parabéns para você, seu Clóvis Polese, toda essa equipe incrível que vocês têm. E eu mando um abraço para todos os supermercadistas do Brasil que nos assistem e do mundo, porque a gente está online, né? Tenho certeza que tem mais pessoas vendo em outras fronteiras, além das outras fronteiras. E desejar a todos realmente um excelente de convenção Expo Supermercados, que está sendo cada vez mais um grande sucesso. Isso que você comentou, que o evento está ultrapassando fronteiras, é até a experiência que, para que muitos não saibam, a Angelita esteve no exterior, viveu aí e trouxe uma bagagem tanto de experiência como conhecimento lá no setor supermercadista. Depois a gente tem um material que a gente vai utilizar aqui durante a programação. Mas antes eu quero trazer aqui para a nossa realidade, o Brasil, varejo, né? E agora, eu não sei se eu posso contar, mas a Angelita agora é autora de livro também. Pois é, Fabiano, temos uma novidade e por teu incentivo, eu digo que tu é o padrinho desse livro, né? Porque há cerca de 2, 3 anos atrás, tu me incentivou, tu levantou, percebeu, né, que em muitas coisas eu trago uma bandeira de mais de 20 anos falando muito dessa gestão mais humanizada nas empresas, e você percebeu que algumas coisas eu fazia e faço até um contraponto no que tange a maneira de lidar com as pessoas para transformá-las em resultados na área de varejo ou das empresas onde elas trabalham. Inspirada e apoiada com o teu incentivo, eu fui ao longo do tempo escrevendo e agora em outubro estaremos lançando o meu primeiro livro, né? Que tem essa versão de olhar para esta vivência e para esses fundamentos que nós defendemos há tantos anos, que hoje na nossa realidade se aplicam tranquilamente. A humanidade aumentado no RH de varejo. É importante a pessoa, o funcionário para o empresário, é importante ela estar conectada, estar ali servindo o seu, tanto o seu empregador como o consumidor que vai lá na loja? É fundamental, porque, como eu sempre digo, o verdadeiro diferencial das empresas triunfadoras é o ser humano. Mas sabe, Fabiano, que nós, com a nossa evolução social e humana, nós vamos percebendo que ninguém mais obedece ordens. As pessoas hoje estão diferentes realmente. Falar de humanidade não é novidade. A diferença é que esta humanidade, eu falo de reumanização. Ela vai além do tratar bem as pessoas, vai além do ouvir, que é fundamental. Ela vem com uma inteligência de comunicação, de engajamento, que é o que está faltando. Ela vem com uma inteligência de comunicação persuasiva, ela vem com uma filosofia diferente de evolução, porque nós saímos da cultura de ter grupos de trabalho, evoluímos por um conceito de termos equipes de trabalho, onde as equipes trabalham juntas por um objetivo. E agora o nosso salto é outro. Nós estamos indo para um conceito de que a equipe não é mais suficiente para dar resultados. Então, nós temos que trazer uma filosofia de time para dentro das nossas empresas.
E qual é a diferença do time para a equipe, que tem um objetivo no que faz? Ela vai além. O time é quando as pessoas que estão naquele time, elas têm amor à bandeira que representam. Elas trabalham de maneira integrada. Elas não separam áreas. Elas entendem que tanto comercial, quanto financeiro, quanto administrativo, quanto operação de loja, todos são parte de uma engrenagem. E essa humanização, que eu digo mais reumanização, ela traz para as empresas um diferencial competitivo muito grande. Porque quando as pessoas não têm uma cultura de time, elas ficam mais individualizadas. O time, ele trabalha muito integrado, então ele compartilha informações. Quantas vezes na operação da loja as coisas não são feitas porque simplesmente a pessoa não compartilhou um conhecimento ou uma informação. Um exemplo clássico disso, de aplicabilidade prática, é, por exemplo, quando alguém da área comercial, marketing, produz algum panfleto, algum flyer, algum material de divulgação de um produto que vai entrar em promoção no encarte, produz com qualidade, negocia preço, faz tudo e manda para a loja. E a frente de caixa não participa da distribuição desse material. Ou não compartilhamos na nossa rede de relacionamento a divulgação da nossa bandeira, por amor à nossa bandeira. Então, cultura de time, gerenciar dados, trabalhar de maneira integrada, compartilhando conhecimento, são alguns pontos fundamentais que são abordados no livro, entre outros, que fazem toda a diferença para esta nova sociedade que nós estamos inseridos. Porque estamos numa era pós-transformação digital e era pós-pandemia. Então, a sociedade que nós temos aí, ela está totalmente diferente de 2 anos atrás. E essa sociedade que eu me refiro é toda a cadeia de suprimentos que nos abraçam, de pessoas, fornecedores, clientes, funcionários, parceiros de negócios. Esse é o olhar que nós precisamos ter, de nos reinventar. É a era re, né, Fabiana? É tudo re. Nos reinventar, nos rehumanizar, nos reorganizar. É bem por aí. Nós precisamos trabalhar com uma inteligência de comunicação. Nas grandes bandeiras, nós precisamos construir doutrinadores, mentores, antigamente chamado multiplicadores, ainda chamamos dessa forma, mas eu gostaria de trazer o entendimento de quem é esse multiplicador. Para as grandes bandeiras, principalmente, somente tendo pessoas preparadas para ensinar as competências técnicas e também para mentorias nas competências comportamentais, é que nós conseguiremos abranger toda essa rede de relacionamento. O que o consumidor busca, tanto numa loja de grande porte, de médio ou de pequeno porte? O consumidor hoje busca o mesmo que o profissional, experiência. Ele quer ter uma boa experiência. Então, o nosso consumidor, seja uma loja de bairro, se ela é uma loja de bairro, que é o nosso grande salto de evolução do varejo, e eu vejo esse trabalho do CTDE, do Expo Supermercados, maravilhoso com seus parceiros, porque o supermercado de bairro despertou para perceber as suas grandezas estratégicas, que antes não eram tão usadas. Então, dar experiência para o consumidor de acolhimento, dar o diferente que uma grande bandeira não pode dar, às vezes, pelo tamanho dela. Então, trazer relacionamento, intimidade, experiências, eventos locais, explorar rituais de eventos onde a sociedade participe da loja, fazer convênios com escolas do desenho e contemplar as escolas integrando a sua loja de supermercado no convívio social de bairro, são grandes estratégias que podem facilmente ser construídas. A sociedade abraça com muito gosto esse tipo de ação. Fazer ações integradas com motoristas de táxis para supermercados de bairro dá muito certo. Para as grandes bandeiras, médias e grandes,
elas têm seus diferenciais competitivos que vão muito além da cultura do melhor preço. Preço hoje não conquista tanto o cliente naquele dia a dia. Preço é uma coisa pontual, a pessoa entra, compra e vai embora. O que mantém o cliente com vontade de voltar é o acolhimento e a experiência. Então, nós estamos num mundo globalizado. O self-checkout, por exemplo, esses caixas automáticos que as maiores empresas têm hoje em dia aí, de autoatendimento no caixa, são experiências digitais que o consumidor fica curioso de usar. Então, deixar esses equipamentos com as instruções claras, com as etapas, para que o cliente possa desfrutar dessa experiência na hora da compra. O consumidor está adorando experimentar. Ele mudou o seu comportamento, ele está mais curioso, ele está menos fiel a marcas, ele está mais interessado em experiências. Então, imaginem colocar numa loja coisas que ele pode ter experiências, experiência de leitura, experiências de ambientes temáticos. Nós somos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma influência de imigrantes europeus muito grande. A loja pode fazer semanas temáticas dos italianos, dos portugueses, dos espanhóis, num cantinho, com a equipe com uma roupinha típica. Isso tudo ancora negócios. E as indústrias maravilhosas que nós temos, elas têm produtos incríveis. Eu já vi, inclusive agora, o pessoal está amando esse lance de comer sushi. Então, imaginem, ter uma experiência, as indústrias estão vendendo, a Blueville e outras marcas aí maravilhosas que tem, eles estão com produtos que facilitam a manipulação de alimentos diferentes na mesa. Então, Fabiano, espero ter respondido, mas uma das coisas que eu vejo muito importantes em qualquer tamanho de empresa, de loja, é darmos experiências. E isso é a reumanização. Isso é trabalhar com inteligência para aumentar a produtividade da nossa equipe e também aumentar o consumo de resultados produtivos do nosso cliente, que vai amar essas novas experiências. Ainda mais agora, com a pandemia saindo, graças a Deus, indo embora, se Deus quiser, todo mundo vai para a rua. Então, estar com a loja preparada para receber a nossa equipe maravilhosa, que todos os dias capta o nosso cliente, que defende a bandeira que representa, e receber aquele que é a razão da nossa existência, que é o cliente. Você comentou, é fantástico e cai direitinho para os nossos gestores, para os nossos líderes. Mas como que eles conseguem transmitir isso para os seus colegas que estão lá no chão de loja, atendendo? Quais são os desafios e as oportunidades que eles têm para isso? Como é que eles podem tratar? Pois os líderes agora, na verdade, todos, da alta direção até o staff da loja operacional, todos precisam revigorar e acrescentar conhecimento. Nós temos uma ferramenta, que é o nosso cérebro, né? Uma ferramenta humana, o nosso cérebro, uma ferramenta muito antiga, num mundo totalmente novo. Então, nós precisamos fazer um upgrade aqui, atualizar nossa ferramenta. E tudo nesse mundo se soma, pouca coisa se descarta. Então, a gente tem que pegar os líderes, os gestores, a alta direção, nós temos que pegar as coisas que a gente já aplicava e acrescentar ingredientes e técnicas de gestão. Hoje, líder tem que saber lidar de maneira técnica e profissionalizada com mediação e resolução de conflitos. Hoje, o líder tem que entender de comunicação, mas não falação. Ele tem que saber a comunicação de dar brilho no olhar das pessoas. E nem tudo que motiva um, motiva o outro. Às vezes, por exemplo, nós queremos vender mais. Vamos motivar a nossa equipe. A nossa equipe lá é de 10, 15, 20 pessoas, 1000 pessoas. O que me motiva pode ser diferente do que te motiva. Mas nós dois teremos que estar motivados para bater a meta. Então, o líder tem que entender de gente na sua individualidade. E isto é
todos os dias, não é uma vez, não é de vez em quando, não é numa reunião, não é sempre. O líder tem que trabalhar com as emoções humanas, porque somente dando para as pessoas o calor humano, o companheirismo, a parceria, o diálogo, a mentoria e o exemplo de liderança, é que nós conseguiremos convencer as pessoas e persuadi-las a entrar no nosso time. E, desta forma, vender muito mais no nosso mundo. E, principalmente, né, não deixar que as pessoas nos abandonem. Recrutamento e seleção, ele pode ser a solução para uma empresa, se o líder estiver sabendo o que está fazendo com aquelas pessoas, mas ele pode também não ser a melhor solução. Porque se a gente contrata pessoas preparadas e depois trabalhamos em mentorias, doutrinas e engajamento e feedback bem aplicado, o resultado é outro. Existe uma pesquisa que o que transforma? Qual é a ferramenta que transforma pessoas? Uma delas, feedback, dar devolutiva para as pessoas, porque ela transforma comportamentos. Mas tem uma pesquisa que nós temos, que no Brasil, dentro de supermercados, 84% dos feedbacks realizados, líder profissional, etc., foram ineficazes. E muitos ficaram ainda pior do que antes, porque ele foi mal aplicado, a pessoa se desmotivou. Então, veja, Fabiano, como a gente tem que trabalhar nesse tema de casa das ferramentas humanas. E isso é a reumanização no varejo. O nosso querido empresário ele tem os desafios, que é faturar mais, atender muito bem o seu consumidor, atender muito bem a sua equipe. É um desafio atrás do outro que tenho certeza que é um grande prazer, porque todos os supermercadistas que eu falo, ele fica muito feliz em dizer, olha, abri mais uma loja, contratei mais 60 funcionários para essa filial, tenho certeza que o pessoal está engajado, mas no decorrer do dia, dos meses, ele vê que realmente é necessário treinamento, ter a boa liderança, a boa gestão. Hoje nós temos várias oportunidades que a gente reforça aqui constantemente, né, que são as tecnologias que estão na mão. Temos profissionais que nem a Angelita, que convido você a acompanhar ela na rede social, que traz muito conteúdo, esse novo livro que está trazendo, e também participar do nosso chat, que conversar com ela, puxar informações, porque é uma profissional competente que a gente acompanha há muito tempo, isso eu falo com tranquilidade, que está aí atendendo o mercado nacional e internacional, porque até logo mais, daqui a pouquinho mais, nós vamos ter um outro palestrante que veio de Portugal, bem pertinho da tua terra aí, na Espanha. Então, veja que legal. E o mundo inteiro tem esse desafio. Não é só o empresário do setor varejista que tem esse desafio de lidar com a mão de obra que às vezes está escassa em função de parte técnica, mas também a parte de motivação. Porque chega lá o funcionário, ele só pensa em receber o salário, esquece que tem as suas obrigações. E aí que eu venho para ti, Angelita. Para esse empregador, né, os nossos empresários, ele tem a boa liderança, ele tem uma boa equipe, mas agora ele fica com aquela questão, vou investir mais, vou atrás de um novo projeto, começar do zero uma equipe. Qual é o primeiro passo que ele tem que ter? Banco de currículo? O que você orienta? O que é mais importante? O funcionário ter a parte técnica, a parte humana? Não sei se é essa palavra certa, mas o que chama mais atenção para o empregador? Esse empresário, esse empregador, o plano base, Fabiano, a grande arrancada é ele parar para pensar no sucesso dele, tendo clareza de quem vai fazer o quê na minha empresa. Porque quando a gente percebe o volume de demandas e quem vai cuidar do quê, a gente começa a ver aonde existe um acúmulo, porque eu admiro demais quem é dono de empresa, porque são pessoas que acumulam muito tarefas e papéis. Às vezes o comprador é o dono da loja. Então, a gente tem 3 pessoas ali. A gente tem o homem, a gente tem o dono, o administrador e a gente tem o comprador. Às vezes ele também é financeiro. Opa, então é outro universo, outra rotina. A minha recomendação
de quem já tem empresa e se esgota, porque não consegue dar conta de tanto volume para ele processar, de tantos dados que são importantes analisar e cuidar, para quem já está sobrecarregado e exausto e percebe que parece um turbilhão de coisas todos os dias, para esta pessoa e também para quem vai começar um negócio, para ambos devem definir acima de tudo quem vai fazer o quê. E quando perceber que não tem essa pessoa ainda para fazer, vai tocando como pode, mas deixa lá um espaço para que um dia essa pessoa entre e alivie seus ombros. Vejam que as funções, os departamentos das empresas passaram por uma grande transformação também nos cargos. Quantos cargos novos existem? Eu sou de uma época que supermercado tinha um setor, que era da contabilidade financeiro, que cuidava dos papéis dos funcionários para contratar. Depois virou DP, Departamento Pessoal. Esse DP passou anos funcionando, cuidando de papéis. Mas com o tempo e com a humanidade aumentada das pessoas, veio o conceito recursos humanos, onde o que o DP não cuidava mais, a gente começou a cuidar na área de recursos humanos. Começamos a cuidar de comportamentos, produtividade, desempenho do profissional, plano de carreira, benefício, e tudo começou a evoluir. Então, surgiu o gestor de RH. Depois veio a questão dos dados, porque a gente não gerencia o que não mede. Então, veio o analista de RH, tem assistente, tem área de treinamento e desenvolvimento, tem DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, que também é treinamento nas empresas. Agora, lá nos outros países, por exemplo, no departamento de RH, nós temos o mediador de conflito específico. O que eu quero dizer com isso? O dono de empresa precisa entender que, com essa amplitude dessa humanidade aumentada, é necessário ele ter a mente aberta para entender que, no momento que ele puder, investir num profissional capacitado para áreas que não estão sendo atendidas naquele momento pela empresa dele com a merecida atenção e com o merecido preparo profissional, é investimento, não é custo. Porque é um commodity. Capital humano é commodity. É como se a gente fosse na Bolsa de Valores, comprasse uma prestação de serviço de um funcionário, contando com retorno financeiro. Então, a margem do ser humano bem preparado de retorno financeiro para uma empresa, de maneira empírica, mas por amostragem, nós sabemos que é de 12%. Eu estou falando de um profissional devidamente engajado, preparado e trabalhado dioturnamente pelos seus líderes. Esse profissional, ele não dá prejuízo para a empresa, ele aumenta a curva de resultado de maneira que aquele valor investido nele, pelo trabalho dele, num salário, numa contratação, se paga tranquilamente. Ele dá muito prejuízo quando ele é mal contratado. Então, o dono de supermercado deve trabalhar muito nessa questão de parar para pensar no sucesso dele. E se ele fizer isso, muda tudo, porque daí ele vai poder construir um bom plano de trabalho seguro, com um erro menor e com maior assertividade, sem dúvida. Tá? Nós estamos acabando aqui, já vamos iniciar a próxima programação. O livro da Angelita, A Humanidade Aumentada no RH de Varejo. Logo, logo, nós vamos colocar aqui para vocês conhecerem, poderem adquirir, ler e reler, porque é muito importante isso, ler mais de uma vez, né? O reler é tão importante. Angelita, muito obrigado. Fique à vontade de dar o seu recado final, que a programação vai continuar. Fique à vontade. Obrigada, Fabiano. Eu vou te dizer que, falando em livros, eu sou leitora assídua da coleção do seu Clóvis Polese, dos livros dele, adoro, recomendo também. A Humanidade Aumentada no RH de Varejo vai trazer uma visão bem atualizada desses temas e também tem dicas práticas para uma gestão de RH e que envolve os líderes, os gerentes, os profissionais. A ideia é ser útil para todos. A editora Viseu estará lançando no mês de outubro. Ele vai ser lançado em todo o Brasil
E, mais uma vez, eu agradeço a todos por estar aqui na Expo Supermercados. Vou continuar acompanhando. Fabiano, muito obrigada pelo convite e muito obrigado por ser o meu padrinho, porque este livro saiu com o seu incentivo e apoio, viu? Um grande abraço, meus amigos. A gente se vê por aí, nesse varejo maravilhoso do Brasil. Muito obrigado, Angelita. Muito obrigado você que está nos assistindo. A programação recém começou. Vamos até às 22h30, uma programação incrível. Dá uma olhadinha aqui nos nossos comentários, aqui na descrição do vídeo, vocês vão conhecer. Então eu vou pedir as vinhetas que pontualmente vão trazer o nosso próximo palestrante. Muito obrigado a todos e até daqui a pouquinho.